Vocês devem ter visto a sequência de notícias, pontuando os fenômenos de mudança climática, esse aumento de calor, aumento de temperaturas. E no vídeo de hoje eu vou abordar quando que o calor se torna prejudicial à sua saúde, principalmente para quem pratica exercício físico. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Muitas vezes os temas escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu pego uma notícia aqui que chame um pouco mais da atenção. E essa notícia aqui da BBC eu achei muito interessante, o título: Quando o calor se torna perigoso à saúde e como se proteger. A gente está passando por um processo de aumento dessas ondas de calor devido a esse fenômeno de mudanças climáticas, chegando inclusive a recordes de temperatura registrados nos últimos 150 mil anos. E nessa segunda-feira, do dia 14/11, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um aviso de alerta vermelho, em relação às temperaturas que estão em pelo menos 5 graus acima dessa média. Mas especificamente aqui para o conteúdo do canal, como que esse aumento da temperatura, como que esse calor pode afetar a sua performance no exercício e quais fatores a gente pode e deve agir para evitar efeitos negativos dessa exposição, inclusive chegando a eventos que podem desencadear uma morte, tá certo? Então vamos lá. Como é que o calor afeta o nosso corpo? Você tem basicamente um aumento de frequência cardíaca para que você tenha um aumento na produção de suor. Não especificamente a frequência cardíaca que aumenta o suor, mas esses são dois mecanismos basicamente que acontecem. O coração vai bombeando mais sangue, mais energia por essa demanda, esse aumento de temperatura que está sendo estressado ali o seu corpo, e o suor ele funciona basicamente para uma coisa: controlar a sua temperatura, para que o seu sistema nervoso central ele não superaqueça. Então o suor, parênteses aqui, não tem nenhuma relação com queima de gordura. O suor ele existe unicamente para controlar a temperatura do seu corpo. Só que quando a temperatura externa ela ultrapassa essa capacidade de produção de suor e que esse suor se evapore, você vai ficar como se estivesse em uma sauna. Então, esse excesso no aumento de temperatura e essa pior umidade, eles dificultam que o suor ele consiga evaporar, e aí esse processo de suor produzido e suor evaporado que consegue controlar essa temperatura. Tem uma imagem aqui que é o índice de temperatura e umidade. Então, quanto maior a temperatura e maior a umidade, maior a zona de alerta que a gente tem que ficar, podendo até contraindicar a prática de exercício, certo? Se você vai participar de uma competição, um ambiente externo, vai ser uma prova um pouco mais longa e esses índices eles estão fora da zona alvo, ali perto dessa zona de alerta ou inclusive dentro da zona de alerta, a direção da prova ela pode inclusive contraindicar. Por quê? Se essa temperatura central ela começa a atingir níveis próximos ou até superiores a 40 graus, você vai ter impacto no seu sistema nervoso central, coração, rins, gerando um processo que a gente chama de heat stroke, que é uma intermação. Quando o nosso sistema nervoso central ele está chegando próximo ou até ultrapassa essa temperatura de 40 graus, algumas coisas elas começam a sair do padrão. O que seria? O coração, essa taquicardia, começa a descompensar. Você pode ter queixas de falta de ar, ficar com irritabilidade associada a esse processo de desidratação, ter essa percepção de mal-estar, entrar em um estado de confusão mental e desencadear até uma morte por conta desse excesso de temperatura, e a gente chama isso de heat stroke ou intermação. Então, dois momentos aqui. Número 1, esse processo de aumento de temperatura central em andamento. Como é que você faz uma abordagem para aquela pessoa que está sujeita àquilo? Resfriar imediatamente. Então coloca ela em uma sombra, tem uma oferta de água, gelo, joga ela ali embaixo da temperatura, porque você tem que abaixar essa temperatura do seu sistema nervoso central. E um segundo ponto, que é o grande intuito aqui do vídeo, é ensinar como que você previne esse controle de temperatura central. A hidratação, a oferta de líquido,
ela vai ajudar nesse processo de resfriamento. Então a gente vai ter 3 pontos: antes, durante e depois. Então, antes de fazer exercício, pega seu peso, multiplica por 6 e isso vai ser a oferta de líquido que você vai fazer antes do seu treino. Entre 2 a 3 horas antes do seu treino. Danilo, mas eu treino muito cedo. Então, isso vai ter uma ação limitada. A questão do muito cedo também, o sol vai estar um pouco mais frio. E aí isso dá uma amenizada. Então, se eu tenho 80 quilos, eu pego e vou ofertar 480 ml de líquido entre 2 a 3 horas antes do meu exercício. Intratreino. Isso é tudo adaptado. Você treina o seu intestino da mesma forma que você treina o seu músculo. Então, se você está treinando com maiores volumes, então, por exemplo, atividades ali com mais de 1 hora de duração, você começa em média a cada 15 a 20 minutos, ofertar 150 a 200 ml de líquido, e esse líquido pode ser não só com água, mas eletrólitos e carboidratos, então o gés de carboidratos e as bebidas energéticas, elas entram nessa conta, e isso vai ser o seu intratreino. No seu pós-treino, se você tem a possibilidade de se pesar antes e pesar depois da atividade, você pega essa diferença e multiplica por 1,5. Então, se antes de fazer o exercício eu pesava 80 quilos e ao final do meu exercício eu peso 78, então eu associo que basicamente esses 2 quilos foram 2 litros de água que eu perdi por esse processo de produção de suor. E aí eu pego 2 e multiplico por 1,5 e então novamente, nas próximas 2 a 3 horas pós-exercício, eu oferto 3 litros de água para o meu corpo, que aí eu vou nesse processo de controlar a temperatura, esse pico de temperatura durante a execução e controlar esse processo de resfriamento, né? Prevenindo esses efeitos colaterais da prática do exercício nesses ambientes extremos. E antes de terminar, se você vai treinar com exposição ao sol, não esqueça do protetor solar. As roupas UV também vão te ajudar nesse processo. E se você chegou até agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem dúvidas, comentários, sugestões desse tema ou algum outro que você viu que eu ainda não abordei? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo que fica legal, esse processo aí, né, desse retorno de vocês. Não esquece de fazer a inscrição. Pô, você chegou até aqui agora, assistiu esse negócio todo, curtiu e vai perder os novos vídeos? Ativa o sininho. Se você tem interesse também em consumir um conteúdo um pouco mais denso, ter uma relação um pouco mais próxima comigo, tem a sugestão, a opção também de se tornar membro do canal. É uma coisa interessante para você avaliar e vamos pro próximo.